Vocês não são tão bons quanto eu pensava que eram, então só preciso me adaptar ao nível de vocês, disse Thomas Tuchel ao elenco inteiro do Bayern de Munique. Não vou mentir, acho Tuchel um bom técnico sim, admiro seus trabalhos no PSG e também no Chelsea, trabalhos que foram consistentes e bem sólidos, mas convenhamos que hoje em dia no Bayern de Munique ele é apenas mais um técnico arrogante e que se acha o melhor técnico de todos. Honestamente, Thomas Tuchel está acabando com o Bayern de Munique. Vamos lá, voltando aqui um pouquinho no tempo, podemos ver que o trabalho de Tuchel nem sempre foi tão ruim assim, pelo menos em outros clubes ao qual ele passou. Sua passagem pelo PSG com certeza foi marcada por uma final inédita para o clube parisiense, onde embora tenham perdido, ele mostrou a sua força como técnico. Essa final foi protagonizada por um trabalho sólido de Tuchel, que conseguiu montar uma equipe muito boa e fazer uma equipe bem sólida que teve excelentes resultados, onde embora, como eu falei, tenham perdido a final da Champions League, foi mais do que o suficiente para mostrar que Tuchel era sim um bom técnico no mercado. Já durante a sua passagem no Chelsea após sair do PSG, a história foi a mesma. Ele chega para substituir uma equipe fragilizada de outro técnico fraco e a leva para o mais alto nível, ganhando então inclusive uma Champions League em cima do poderoso Manchester City de Pep Guardiola, aquela que com certeza foi uma das equipes mais sólidas que o carecão já fez. Essa Champions deu ainda mais moral para o Tuchel e sacramentou ele como um dos técnicos mais renomados da atualidade no mundo. Embora muitos falem que a Champions que ele ganhou com aquela equipe do Chelsea tenha sido na sorte, já que pegaram uma defesa do City completamente vazia naquele gol, ainda assim eu o defendo e acho que o time jogou bem mais do que o City. Agora mudando aqui um pouquinho de lado e indo para o Bayern de Munique, o time sempre teve essa tara, entre muitas aspas, de do nada mudar os seus técnicos. E é aquela coisa, infelizmente técnicos vivem de fases e basta apenas um deslize para colocarem eles literalmente na roda. Isso aconteceu com vários técnicos do passado e até mesmo atualmente com o Xavi no Barcelona, onde o Xavi fez uma grandiosa passagem durante a temporada passada com o elenco do Barça, mas atualmente está com os dias contados no Barcelona e prestes a deixar o posto como técnico. Então essa questão de trocar técnicos é muito relativa, já que é algo completamente normal, até porque é aquela coisa, como falei anteriormente, enquanto o técnico estiver fazendo um bom trabalho, ele jamais será demitido, exceto com o Dorival Júnior no Flamengo, ali foi um completo absurdo. Tristeza. Agora, quando esse técnico está em uma má fase, o clube logo o manda embora. E isso no Bayern de Munique aparentemente já se tornou um dilema. Mesmo com temporadas boas, vários técnicos foram mandados embora. Como por exemplo, o Niko Kovac, que foi um técnico bem decepcionante na verdade, mas que mesmo assim garantiu ao Bayern de Munique uma estabilidade dentro da Bundesliga, inclusive a ganhando. Hans Flick, que ganhou não só a Bundesliga, mas também uma Champions League, e o tão polêmico caso do Julian Nagelsmann. O caso do Nagelsmann é bem peculiar, já que o técnico levantou 2 Bundesligas e 2 Copas da Alemanha, além de levar o poderoso Bayern de Munique bem longe na Champions. O real problema, na verdade, é que por um mero deslize de Nagelsmann, ele acabou saindo. Então, o Bayern sempre teve essa filosofia de porque um trabalho deu errado em primeiro momento, vamos o mandar embora. Até o trabalho de Pep Guardiola teve alguns defeitos no Bayern de Munique, embora, obviamente, tenham sido bem poucos erros que o carecão cometeu. Mas enfim, voltando aqui ao ponto-chave do vídeo, o Bayern estava atrás de um técnico bom e que salvasse o Bayern de Munique daquela fase. E o único técnico que estava no mercado disponível com esse portfólio era o Thomas Tuchel, que, como foi dito anteriormente, fez aquela baguncinha no PSG, levando o time até uma final de Champions e ganhando uma Champions com o Chelsea. Então, após a demissão de Nagelsmann, quem chegava ao posto era Thomas Tuchel, que já tinha um trabalho duro pela frente, já que o Borussia Dortmund estava na liderança da Bundesliga. Então ele teria que pôr o Bayern de novo aos trilhos e elevar novamente o nível dele. Isso para o Tuchel foi como dar um doce a uma criança, já que o time voltou a jogar bem e ele contou com um deslize do Dortmund na última rodada da Bundesliga. Esse deslize obviamente consagrou o Bayern de Munique como campeão novamente da Bundesliga. Tudo isso com uma das maiores pipocadas que o campo
campeonato já teve em sua história, além também de ser uma das maiores pipocadas do mundo. Bastava apenas uma vitória ou até mesmo um empate e o Dortmund era facilmente campeão. E com o Bayern de Munique ganhando a partida no mesmo dia, a tradição acabou com o título do Dortmund. E obviamente, eles pipocaram e perderam o título. Ou seja, logo na sua primeira temporada como técnico, Tuchel já ganhou um troféu e mostrou que estava pronto para fazer do Bayern de Munique o que ele havia sido anos atrás. Mas se você acha que esse título foi tão fácil assim, o Bayern teve algumas inconsistências técnicas ao decorrer dos jogos até o título, já que o time perdeu algumas partidas e de formas humilhantes. Mas para a gente, ganhar e perder faz muita parte do jogo, e como era sua primeira temporada como técnico, era até que bem compreensível. Mas enfim, após o fim da temporada, Tuchel ganhou mais sinais positivos que seu trabalho estava dando certo e que ele poderia continuar como técnico do Bayern. Dito isso, a temporada então reinicia e obviamente temos o Bayern de Munique como favorito para ganhar tudo novamente. E adivinha, eles realmente ganharam alguns jogos, o que garantiu que o trabalho de Thomas Tuchel estava até que bom. Eu falo que estava até que bom porque o Bayern de Munique perdeu uma das suas principais conquistas dos últimos anos, ser aquele rolo compressor da Europa que passa por cima de todos os times como se estivesse atropelando eles. Embora o time de Tuchel ganhasse alguns jogos aqui e outros ali, era por um placar bem abaixo do normal, mas como isso sempre fez parte do sistema tático de Tuchel, nunca pareceu ser um problema muito grande. O real problema do Bayern de Munique é a sua defesa extremamente fraca, já que os únicos jogadores que prestam nesse sistema defensivo de Thomas Tuchel é o Kim Min-jae, que chegou como reforço vindo do Napoli, o Alphonso Davies e o paredão do clube, no caso, o Manuel Neuer. Esse cara em específico faz um milagre enorme. Sem esses três, a defesa do Bayern de Munique levaria bem mais gols. Insistir no Upamecano parece ser uma literal piada, já que o zagueiro do Bayern sempre se mostrou como alguém frágil dentro da zaga. Desde aquele jogo contra o Manchester City nas quartas de final da Champions, onde o Haaland deixou o Upamecano literalmente no chão, ele nunca mais foi o mesmo. Além do mais, o Bayern de Munique contratou simplesmente o melhor zagueiro da liga italiana, no caso, o De Ligt, que literalmente se tornou banco para o Upamecano, o que é um absurdo. Na Champions League, o Bayern levou diversos gols, mas ainda assim conseguiu passar com tranquilidade, vencendo o principal clube do grupo, no caso, o Copenhague, já que o Manchester United foi a coisa mais fácil de bater, até porque eles também estavam se acostumando com o seu novo técnico, no caso, o Erik ten Hag. Nesses jogos, o Bayern levou alguns gols, mostrando novamente que seu sistema defensivo é uma literal piada, mas se o sistema defensivo do Bayern fosse o único problema, ainda estaria bom. O time todo de Tuchel é uma piada, desde a zaga até o meio-campo e até mesmo no ataque. E para mostrar como todo o sistema de Tuchel é uma literal piada, peço que você veja sua partida contra o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, onde podemos ver uma completa dominação por parte do time de Xabi, que colocou o Bayern de Munique literalmente na roda. Na Bundesliga, o time passou diversas vergonhas, com partidas fracas e sendo dominados por adversários extremamente mais fracos e que estão bem abaixo do Bayern de Munique. E quando o Bayern estava ganhando, milagrosamente o time adversário acabava virando a partida. Ou seja, todo o brilho do Bayern de Munique de ser uma equipe sólida e que goleava os seus adversários tanto na Bundesliga quanto em outros campeonatos foi jogada completamente no lixo por Tuchel, que aparentemente não sabe montar uma equipe. No jogo que valia a liderança da Bundesliga contra o Bayer Leverkusen, Tuchel começou o jogo com o Upamecano na zaga e sem o cabeça da equipe, um dos volantes mais sensacionais de todos, o Kimmich, fazendo então uma tática completamente maluca e sem ninguém entender nada para ver se parava o novo rolo compressor da Europa, o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, onde na verdade o sistema tático de Xabi colocou o de Tuchel literalmente na roda. E você percebe como o jogo foi tão ruim para o Bayern que basicamente o centroavante do time mal tocou na bola e muito menos o meio-campista. E como se não bastasse estar praticamente 8 pontos do líder neste exato momento, Tuchel ainda pode perder o possível último título que o Bayern poderia ganhar nesta temporada, que no caso é a Champions League. Em um jogo onde houve uma completa dominação por parte da Lazio, o Bayern acabou fazendo um pênalti. E adivinha quem ocasionou nele? Exatamente, o Upamecano. É incrível como esse cara é um completo bagre na zaga, chegando então a ser pior do que o Maguire. Olha que ser pior do que o Maguire tá pra nascer, hein? Dito isso, pênalti convertido,
tudo e o Bayern perdeu fora de casa para Lazio, tendo agora que virar esses resultados na Alemanha no jogo de volta. É incrível como tudo está dando errado. E o pior é que eu não acho que a temporada do Bayern esteja sendo tão ruim assim. Na verdade, é só o Xabi Alonso que está fazendo uma puta temporada com o Bayer Leverkusen. Pois embora o Bayern de Munique esteja realmente fragilizado, eles estão fazendo praticamente a mesma temporada de anos atrás. Só que, obviamente, eles não esperavam pelo furacão chamado Bayer Leverkusen. O clima no vestiário do Bayern de Munique também é péssimo. O Sané já está pistola com Thomas Tuchel, e aparentemente nem jogar ele quer mais, devido a reclamar do sistema tático de Tuchel, que é extremamente ruim. E nisso, eu concordo. O pior de tudo é que Tuchel aparentemente não sentiu a pressão, já que deu algumas entrevistas recentemente dizendo que tem total confiança em seu trabalho e que a sua temporada está sendo boa. Olha só, esse cara é um completo cara de pau. Só que obviamente, a gota d'água foi a sua fala para os jogadores do Bayern de Munique, onde ele soltou na lata que os jogadores não são tão bons quanto ele achava que eram. Ou seja, o cara ele tá completamente sem noção. E a diretoria do Bayern acaba não fazendo nada, nem manda o técnico embora e nem repreende ele. Deixa ele falar o que ele quiser e deixa fazer o que ele quiser. É uma completa bagunça o que está acontecendo no Bayern de Munique. Evidentemente essa declaração não pegou nada bem para o seu lado, e provavelmente o Sané ficou ainda mais puto. Não só ele como o Kimmich, que também disse que está prestes a sair do Bayern de Munique. E um dos responsáveis, olha só, Thomas Tuchel. Mas é aquela coisa, não só o Sané e os jogadores do Bayern de Munique ficaram putos, como também os torcedores dos bávaros, já que a torcida do time já o vaiou em algumas ocasiões específicas, como no fim do jogo contra o Bayer Leverkusen e no jogo contra a Lazio na Champions League. E convenhamos que essa fala dele é uma completa problemática e uma completa mentira, já que o elenco do Bayern é de longe o terceiro melhor e um dos mais fortes da Europa, talvez ficando somente atrás do elenco do Real Madrid e do Manchester City, que são equipes que têm um alto nível de rendimento, mas o Bayern de Munique também tem esse nível de rendimento, então o que o Tuchel falou não faz nenhum sentido. Fora que o Tuchel jogar toda a culpa nos jogadores é péssimo para ele, pois ele não só se queima, mas também queima os jogadores. E vale aqui um adendo para o Harry Kane, que acabou saindo do Tottenham sem ganhar um troféu sequer para ganhar títulos e não vai conseguir nenhum troféu, pelo menos não por agora. Mas e aí, será que a maldição do Harry Kane realmente pegou no Bayern de Munique? Eu acredito que não. Na verdade, esse lance de maldição é só um meme da galera, até porque o Tottenham nunca teve um time para ganhar nada, nem mesmo uma Premier League. Então é aquela coisa, o Bayern de Munique já está atrás de um técnico para comandar a equipe dos bávaros, e o escolhido talvez seja o time que jogou contra o Bayern de Munique, no caso, o Xabi Alonso. Sério, o que o Xabi Alonso tá fazendo é brincadeira de criança. O cara literalmente tá mandando o rolo compressor pra cima de todos os times na Alemanha, e vai ser legal demais ver esse cara treinando algum time grande futuramente, já que se ele faz isso com uma equipe bem fraquinha se comparada às demais, obviamente ele faria um trabalho bem melhor em uma equipe bem mais forte. Honestamente, eu acho que os dias de Thomas Tuchel no Bayern de Munique já estão contados, embora a diretoria nem queira o mandar embora por agora, ainda mais se ele continuar perdendo e perdendo partidas, e esse provavelmente é o fim do técnico que destruiu o rolo compressor da Europa chamado Bayern de Munique.